Olá, pessoal, bem-vindos ao episódio 4. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a busca da felicidade. E hoje nós vamos falar aqui especificamente de um livro que foi um presente que eu ganhei da minha cunhada e que eu dei de presente para a Flora. Não me lembro muito qual foi o momento, mas acho que foi bem no começo, quando você teve o diagnóstico. Acho que foi. Eu lembro que eu estava ganhando vários livros de amigas e eu postava, né, os livros. Sim. E aí acho que você viu que eu gostava de ler. Sim. E aí você comentou, tem um presente para te dar. E aí, como você faz muitas coisas manuais e tal, eu falei, vai ganhar uma taça. Vai ganhar uma taça, um quadro, ela vai em casa pintar minha despensa, sei lá, alguma coisa ela vai fazer um serviço. E daí eu lembro quando você me deu o livro e eu já tinha visto no seu Instagram você falando. Isso, eu falo bastante sobre ele, porque quando minha cunhada me deu, ela falou assim, acho que tem tudo a ver com você. Tem a ver com a sua maneira de ver a vida. Nossa, eu acho esse livro você inteirinha. Todos os capítulos que ele menciona a felicidade, eu vejo coisas que você faz, que você tipo posta. Eu acho que ele é muito assim, é a Lívia ali, escrito para você. Porque assim, acho que também é meio a pauta aqui do nosso, né, do nosso podcast, é dizer que às vezes a gente foca a felicidade na viagem para Paris. Exato, na coisa grande. No dia que a gente vai ser pedido em casamento na Torre Eiffel, entendeu? Tipo, e aí você não vive a felicidade nos pequenos. E você não vive o dia a dia. E a felicidade está no comum. A felicidade está na rotina. A felicidade, para mim, está naquele café de domingo que as crianças montaram a mesa. Então, assim, eu acho que parte do que a gente viveu, né? Porque a gente teve, né, essa vivência. Parte do que a gente viveu fez com que a gente conseguisse ver a vida de uma maneira mais simples. De uma maneira mais simples. Acho que tira um pouco ali das lentes, né? E a gente consegue ver ali a felicidade mesmo, pura e, né? Como ela tem que ser. Como ela tem que ser. Né? Porque acho que o legal valorizar do livro... o que tem que ser, né? O livro, ele ressalta o povo dinamarquês, né? Que dizem que são existe as pessoas... um instituto da felicidade, né? Ela fala aqui no livro. E essa mulher é uma pesquisadora desse instituto. E no instituto, eles pesquisaram quais são os povos mais felizes do mundo. E os dinamarqueses foram eleitos os mais felizes. E daí a gente logo já pensa, gente, um país frio pra caramba. Que quase não tem luz do sol por muitos meses, isso. né? Como eles são felizes. E a gente aqui, brasileiro... Carnaval, calor, praia, sol, não somos considerados felizes, né? E aí eu acho legal como esse livro, ele vai contando, né? O porquê que eles foram considerados, né? O povo mais feliz. E aí eu acho que um dos capítulos assim que mais me chamou a atenção foi a questão da vela, né? Que junto com o livro você me deu uma vela. Isso. O livro, para mim, ele assim deixou muito claro que a felicidade ela tá nos pequenos detalhes, né? Como você falou. E aí ele menciona muito um movimento que eu tenho visto muito na internet, que é a questão do soft living. Né? Então, soft living é você estar próximo da natureza, é você valorizar aquele momento que você está cozinhando, né? Não pensando, eu tenho que preparar o almoço. Óbvio que o dia a dia, ali, segunda, terça-feira, você está ali na correria fazendo um monte de coisa, mas no final de semana, que você escolhe os ingredientes, que você pensa na receita, né? É muito você, você. Mas eu acho que é valorizar as pequenas coisas da vida. E esse momento da vela, né, é um momento de pausa, é um momento de respiro, é um momento de uma luz já mais calma, né, que você está se preparando para desligar um pouquinho. Então, eu sempre fui muito fã de vela, eu adoro, minha casa é cheia de vela, às vezes acendo um monte de vela, meu pai entra em casa e fala, nossa senhora, o que é isso aqui? Isso vai pôr fogo na casa, né, um altar. Mas eu gosto do ritual. Né, tá escurecendo, você vai acendendo um abajur, você vai escolher uma vela, eu acho gostoso. Uma luzinha amarela. Uma luzinha amarela. Eu sempre falo. A diferença da pessoa que gosta da luz branca e da luz amarela. E então eu acho que assim são várias coisas. Ele é um livro que não é uma leitura contínua, né? Não é uma história. É um almanaque, assim, é um almanaque. Pode consultar. E aí você vai ainda porque como é um povo que fica muito dentro de casa por conta do frio. Eles valorizam os rituais de casa, desde acender uma vela até cozinhar. E aí ele fala das cores da casa, né? Que acalma. Fala dos cantinhos, né? Dos materiais. Madeira, tudo que remete muito ao natural. Muito aconchegante, né?
E eu acho que também tem a questão que a gente falou no episódio anterior, de valorizar as amizades, de estar mais tempo, sim. porque como ali também é um ambiente mais frio, eles não saem muito, então eles vão muito na casa dos outros nesse longo inverno, né? Que eu acho que dura mais do que um inverno convencional. Sim. Então eu achei que conectou muito com o que a gente vem falando, com o que a gente falou nos episódios anteriores. E eu acho que você traduz muito no seu dia a dia, no seu Instagram, que você gosta de fazer coisas manuais, né? Sabe, é engraçado, porque eu tenho, desde que eu acho que quando o Felipe nasceu, assim, porque eu acho que antes também trabalhava em empresa, né, aquela loucura, um apreço, assim, pela minha casa, entendeu? Tipo, por decorar minha casa, por fazer minha casa um lugar aconchegante, por receber as pessoas. Isso eu acho que vem, né? A gente fala um pouquinho de família, né? Mas assim, a casa da minha mãe, a da minha avó, sempre foram lugares. Suas memórias são muito boas, As minhas memórias de infância são muito boas. E eu costumo dizer que hoje eu posso propor, entregar para os meus filhos mais do que o triplo do que eu tinha. Mas eu não me lembro disso. Você acha que eles vão lembrar? Assim, quando eu era pequena, a minha mãe preparava, minha mãe pintou a despensa porque ela era muito branca. E toda vez que eu entrava na despensa, você acha que você vai criar essa memória? Eu acredito que sim. Talvez mais na Maria, por, né, ser menina e reparar mais. Mas sim, eu falo, né, o exemplo arrasta, né? Ontem ela arrumou a mesa de japonês, ela foi lá, ela pegou o suplá de palha, colocou lá o peixinho para colocar o hashi, porque a gente encomendou comida japonesa ontem, né? E ela falou, vamos fazer uma noite temática. Então, assim, da onde vem isso de mim, entendeu? Vem, assim, da minha casa, que era lotada de gente o tempo inteiro. Das suas memórias de infância, das minhas memórias, né? Por exemplo, almoço na casa da minha avó domingo era sagrado. No sábado, na hora do almoço, era sagrado. Não era que assim, quem vai vir? Não, tinha o almoço. As pessoas apareciam, entendeu? Era normal, a gente sempre Que loucura a gente pensar nisso, né? Porque hoje eu acho que com a vida corrida, e principalmente porque a gente tá no digital, né? Sim. E a gente vive dois mundos, o on e o offline, a gente acha que a gente não tem muito tempo. Mas você imagina, para sua avó fazer um almoço sem saber quantas pessoas irão. Devia ter comida para todo mundo, podia chegar a 200. Tinha, a gente chegava, tava à mesa, cada um tinha seu lugar. Meu tio vem hoje de São Paulo, tá aqui. Mas assim, como falava assim, tal pessoa não tá. Mas assim, todo sempre sábado tinha almoço na casa da minha avó. E as duas famílias minhas, a família do meu pai também, tinham esse negócio de receber. Então, minha tia, eu tenho muito da minha tia de pintar, sabe, dessa parte mais artística. E eu lembro da minha tia no Natal, assim, eu lembro que uma vez ela fez um comentário que ficou, assim, eternizado, que ela falou assim, nossa, ninguém reparou nos porta-guardanapos de Papai Noel, sabe? Então, era um detalhe, né, que ela devia ter pensado, programado. O Natal tinha todo um ritual, assim, na casa da minha avó de Lorena, a gente tinha que esperar a Cida, que trabalhava com ela, limpar o lustre de cristal. Depois que limpava o lustre de cristal, a gente podia montar a árvore. A gente montava a árvore junto. Fala-se muito de ritual também no livro, né? Assim, de criar esses rituais dessas etapas. E isso, assim, eu tento ao máximo com as crianças. Tipo, muito, assim. Isso é muito Natal, legal. a gente arruma a árvore junto. Cada um vai lá, põe um enfeite. Eu ponho o nome. Eu quero a mesa posta. Eu quero. Eu quero isso, entendeu? Tipo assim, eu gosto muito disso. Então, e isso vem muito da minha família, entendeu? Assim, vendo, assim, a casa da minha mãe, também, depois que minha avó faleceu, que ela começou a ficar mais velha, que ela já não dava mais conta ali daquele almoço de sábado, quando todo mundo tava em Lorena, a casa da minha mãe, assim, entre Natal e Ano Novo, a casa da minha mãe era um clube. As pessoas, elas entravam e saíam o dia inteiro. E assim, almoço, churrasco, jantar, pede uma pizza, vamos comer não sei aonde. E sabe, era um negócio. Eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, parece um clube, né? Porque não tem assim, todo mundo abrindo a geladeira, cada um chega com uma coisa. É muito gostoso, né? Casa com cara de casa, muito né? Gostoso. Eu tenho muitas lembranças gostosas dessa casa, desse dia. Mas também, Li, vale lembrar que você era do interior, né? O interior tem essa característica das pessoas estarem o tempo todo. Mas a família do meu pai é de São Paulo. Minhas tias sempre moraram aqui, as irmãs dele.
E tinha tudo isso quando a gente vinha. Então a gente vinha passar o Natal, e era super legal, porque assim, minha família é lorena católica e a família do meu pai é metodista. E daí, quando a gente chegava para passar o Natal na casa, que era um Natal sim, um Natal não, quando a gente chegava para passar o Natal em São Paulo, minha tia arrumava árvore no dia. No dia, meu tio saía de manhã, ele comprava um pinheiro de verdade, ele voltava com o pinheiro para casa. E era aquela história, era o cheiro do pinheiro, era os enfeites a gente colocando na árvore, aquela cozinha, minha avó fazendo rabanada, e que diz muito aqui, né, o cheiro da comida, assim, a comida sendo preparada. Assim, para mim, cheiro de comida é um negócio assim... E a memória que você cria com cheiro, Sim, né? Eu lembro que total. Quando eu era pequena, eu ia muito para Campo Grande, minha família é de Campo Grande. E a gente passava o mês inteiro lá, né? E na casa da minha tia, ninguém saía no shopping, no parquinho, não tinha programação que a gente faz hoje. Sim. Era um monte de criança dentro de casa, tinha piscina, brincando o dia inteiro. E eu lembro de 2 cheiros, assim, que para mim marcou a minha infância, que é o cheiro de grama cortada, porque a casa era enorme, então delícia. Quando o jardineiro ia lá e cortava aquele cheiro, eu lembro da minha infância, e o cheiro da chuva no asfalto. Nossa. Campo Grande é muito calor, então quando chovia... Sobe aquela fumacinha. Aquele cheiro, então assim, acho que isso, quando eu sinto esse cheiro hoje, automaticamente eu já lembro daquele momento. E eu vi uma pessoa falando que quando a gente cheira, até a respiração, na meditação, a respiração ela é um exercício que faz o seu cérebro esvaziar. E quando a gente sente o cheiro do café, você não está pensando em nada, você não pensa no problema, você não pensa em nada, você está pensando no café. Então eu acho que é um pouco disso, né? A felicidade através do cheiro, da memória que vai te causar, enfim. Eu tenho muito isso relacionado. Eu lembro assim da minha avó, mãe do meu pai, ela era muito boa cozinheira, assim, muito, assim. Ela cozinhava muito bem, minhas tias cozinhavam também muito bem. Mas eu lembro da minha avó assim do cheiro do molho que tinha louro. Então, toda vez que eu sinto cheiro de louro, eu lembro da cozinha dela, não sei o quê. Então, assim, essas coisas são coisas que eu acho que eu trago muito, assim, em mim, de família, de reunir. Então, assim, para mim não tem essa opção, assim, de não ter Natal, de não estar com meus pais no Natal, de não, sabe? Então, assim, até nos momentos mais difíceis, a gente tava lá no Natal e tal, então, assim, é uma coisa que eu quero trazer muito para as crianças. Então, assim, é uma coisa minha. E tem uma coisa que eu tenho batido muito, assim, sabe? Da minha infância, eu lembro, assim, eu tinha 2 férias. A gente não ia para hotel, né? Igual a gente vai... Eu não sei como era aqui. Não é como era antes. Não sei como era. De algum parente e ficava o mês inteiro. Eu não assim, eu lembro, assim, a primeira vez que eu fui para hotel com meus pais foi quando eu tinha 17, 18. A gente foi para Penedo, sabe? É que eu acho que o hotel, ele estava atrelado a uma viagem, né, de avião, sei lá, você vai para o Nordeste, você fica num hotel. Você não ia para o hotel no interior de São Paulo só para sair de casa, como hoje é muito comum, Eu nunca fui, eu fui viajar de avião com 18 para fazer intercâmbio e fui sozinha, sabe? Tipo, foi meu primeiro voo foi sozinha. Então, assim, não tinha isso. E onde eu passava as férias? Ou no sítio da minha tia, que a gente pegava 25... Já ia tudo no carro e ia todo mundo e tal, ou a gente ia para casa da minha tia em Caraguá. Ambos os lugares tinha zero conforto que a gente tem hoje. E que a gente fica pensando assim, putz, não vamos alugar essa casa porque não tem ar. Ai, não vamos, não sei o quê, porque vai ter que dormir no chão. Cara, eu dormia... Leva o travesseiro da criança porque já tá acostumado. Imagina, eu dormia no chão de uma casinha. Tipo assim, a gente ia para esse sítio da minha tia, que era uma delícia. Eu tenho assim... Melhores memórias. E você foi uma criança feliz, assim, né? Muito. Eu tenho as melhores memórias desse sítio, assim. Da comida, do bolo, que a gente tava lá na piscina nadando, minha tia chegava com a bandejão, assim, de bolo de cenoura, durava 2 segundos da gente comer ali na beirada. A gente fazia picolé de coco, de manga, porque a gente pegava... Mas você tenta ali, às vezes, assim, acho que hoje... A gente acaba planejando muito a questão das crianças. A gente pensa neles o tempo todo, né? Qual a programação? O que vai fazer? Ai, tem amigo, não a gente tem que dar... A gente tem que dar o divertimento. A gente tem que... Eles não conseguem criar diversão. Não. E aí, às vezes, eu tento fazer esse exercício do ócio, né? Deixa eles sem programação para... mas acaba indo para a tela, né? Você se irrita, você fala, não deu muito certo. Não, por isso que assim... Mas acho que antes a gente tinha...
a gente era feliz de um jeito mais simples, que eu acho que hoje é tudo muita coisa. Total. Não, e eles eram mais... não tinha tudo isso que a gente tem. Então, assim, hoje, às vezes, eles reclamam, né? Porque, por exemplo, a gente vai viajar, o que acontece? Os meninos, geralmente os meninos ficam na sala. Geralmente, poxa, a gente é injustiçado, né? Toda vez que viaja, a gente que dorme no sofá. Eu dormia no chão, e daí nesse sítio eu dormia, a gente tinha a casa principal, e meu pai, a gente sempre ficava numa casinha que era, assim, perto, e tinha um banheiro e 2 quartos, e eu e minha prima, a gente fazia, assim, tipo, vários edredons no chão, E dormia todo mundo e junto, e era uma amontoado. delícia, o cobertor, o friozinho, os cachorros dela, ela tinha um monte de cachorro junto, então, assim, acho que aqui diz muito sobre o simples, tipo assim, é a vela acesa, é o cheiro da comida no fogão ali, o cheiro do tempero, né? Então, assim, como que a gente faz... Simplifica, né? Como que a gente simplifica? E daí, assim, eu tenho um sonho. Eu quero ter uma chácara, é meu sonho. Mas eu não quero, assim, tipo, comprar uma chácara modernota pronta. Eu quero uma chácara que eu vou reformar, entendeu? Tipo, deixar do seu jeito. Eu jeito. vou deixar do meu jeito. Eu quero aquela carinha meio colonial, aquele negocinho mais Ai, antigo. Que delícia, eu né? quero, sabe? Não que não vai ser bonito, não vai ser aconchegante. Mas pra mim, assim, eu quero... E daí, assim, quando a gente viaja, eu faço muito esse exercício de... vamos alugar uma casa? Vamos eu vejo alugar muito no seu Instagram. Vamos... Você foi recentemente numa casa fazenda, muito legal, antiga, né? Isso, linda, uma fazenda linda. A gente foi passar o ano novo, foi minha família e tal. E teve isso, assim, eles ficavam lá, a gente não levou videogame, mas assim, tem Wi-Fi, né? A vida é essa, não tem. Mas, cara, assim, eles empinaram pipa, sabe? E eu falo assim, eu e minha prima, a gente criava brincadeira. Então, assim, por exemplo, vamos fazer shampoo de cachorro? Vamos. A gente pegava um monte de planta, amassava, Meu Deus, caiu pelo de algum cachorro? Não sei, pode ser. Punha Omo, punha Comfort, punha não sei o quê. Fazia lá uma gororoba. E a gente passava nos cachorros da rua, entendeu? Vamos brincar de dar tchau? Era sentar na porta da casa da minha avó e quem passava a gente dava tchau. Entendeu? É muito comum a barraquinha da limonada, né? Eu vendia, assim, eu comprava limonada. Eu comprava num armazenzinho ali perto da casa da minha avó, que eu pagava 4 e eu vendia por 2, porque se eu vender mais barato, eles vão comprar de mim, não vão comprar. Então, assim, fazia vendinha ali na frente. Então, assim, são coisas que, assim, eles não têm essa possibilidade hoje, assim. Eu acho que eles perdem... né? Nossa, eu vejo, assim, muito... perderam muito, entendeu? Então, assim, eu acho que muito, assim, quando a gente passa por alguma coisa difícil, quando a gente tem esse teste da vida, um choque, a gente começa a olhar a vida de um outro jeito e a gente é feliz no simples. A gente começa a ser feliz no que é mais simples. Sabe o que você falou agora? Eu adoro fazer bolo com a Maitê. O Theo adora comer a massa, né? Mas a Maitê, ela gosta do preparo. E é algo que me remete muito à minha avó. Minha avó cozinhava para fora. Sim. Quando a gente ia para Campo Grande, eram, sei lá, 8, 9 primos. E aí tinha o horário do lanche. E a cozinheira da minha tia fazia bolo de laranja toda tarde. Era um bolo por tarde, porque tinha um bando de criança. Toddy batido, então a gente saía da piscina, fazia o lanche ali. Não é muito diferente, né? Sai da piscina, comer um bolo. Come, e aí ela falava assim, vocês não podem voltar para a piscina, porque vocês vão passar mal de tanto vocês comeram. E tinha um relógio na parede de ponteiro. Que vocês tinham que ficar e ela falou, quando o ponteiro pequeno tiver nesse número e o grande nesse número, vocês podem ir para a piscina. E a gente ficava sentado, olhando o relógio. Qual a chance de uma criança hoje que é hiperestimulada o tempo todo, ficar parada, não lembro quanto tempo era, devia ser meia hora, 40 minutos, mas é um tempo até pra gente hoje, né? Você vai ficar lá, olhando. E era uma diversão, porque aí nisso um contava alguma coisa engraçada, a gente ria, ficava olhando para o nada. Eu acho que hoje a gente tem essa dificuldade de transformar o simples em algo prazeroso, em algo feliz. Né? E o livro, quando você me deu de presente, eu lembro que toda vez que eu li o livro, eu acendia a vela. Então, para mim, era não tem felicidade sem vela. Ele escreve isso. Exato. Não tem felicidade sem vela. E o que eu acho legal aqui do livro, que
Porque assim, se você pensar, os dinamarqueses, né? Eles são o povo que mais paga imposto. Tá escrito aqui, né? Tipo assim, grande parte do que eles recebem, eles têm que pagar impostos. Mas assim, eles têm todo o retorno. Tudo. Então, Saúde, educação, estrutura, tudo. tudo. Então, assim, eles têm essa felicidade, apesar deles terem que pagar, eles têm de volta. O retorno. Né? E o que eu achei muito legal ali da parte foi que eu acho que, assim, aqui, Brasil, ainda mais aqui em São Paulo, eu acho que tem muito essa cultura do trabalho. Então, trabalha igual uma louca, tipo, chega em casa 9 da noite, as crianças já estão dormindo, já não vi ninguém, é muito não sei automático, o quê. É muito né? automático essa vida. Tanto que, assim, eu me lembro quando eu não tinha filho, que eu trabalhava, eu não conhecia nenhum vizinho. Eu nem via os vizinhos. Eu saía de manhã e eu voltava 9 horas da noite para comer, deitar na minha cama e dormir. Você não sabe o nome, né, Eli? Às vezes você não sabe nem o nome da pessoa ali. E o que eu achei muito legal daqui, que eles falam, né, assim, o porquê, né? Daí ela vai tentando, assim, decifrar o porquê da felicidade. Por que eles são felizes, né? Sendo que é frio, sendo que, né, eles pagam impostos e tal. Porque eles trabalham até as 5 da tarde. E acabou, né? 5 horas acabou. Não é que ele fica no WhatsApp depois. Tô olhando, mano. Alguém não trabalha é que muito, alguém que trabalha muito. Nós temos uma convidada aqui pro próximo episódio que trabalha ela só muito. Tá me olhando. Daí, assim, por quê? Porque, assim, eles têm esse horário. Então, assim, não tem esse negócio de que vai precisar entregar mais essa competição, porque se eu não entregar, o outro vai entregar e ele vai pegar meu lugar e vai ganhar mais. Eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, porque eu preciso pagar o plano de saúde melhor, porque eu preciso pagar a escola melhor, meu filho precisa ter tudo de bom, eu preciso ser sócio do clube, do não sei o quê. Não, eles têm lá a vida deles e talvez com menos cobranças de diferenças sociais, preciso dessa ascensão, preciso trabalhar mais, que preciso desse dinheiro, né? Eles voltam para casa. Eles cozinham. Eles preparam o jantar. E assim, é cedo, não é que é 9 da noite, entendeu? As pessoas comem juntas, elas têm esse ritual de sentar na mesa e comer. Entendeu? Então, assim, a casa fica na meia luz, no friozinho, na cobertinha, né? E eu aquela acho que tem lareirinha ligada, porque é frio. Você falou do vizinho, acho que lá também dessa questão desse senso de comunidade, né? Eu vi um programa na GNT que falava muito sobre a Dinamarca, que tem restaurante que não pode entrar criança. Nossa, eu ia falar disso, que eles deixam as crianças... Eles deixam as crianças nos carrinhos dormindo do lado de fora. No frio, encapotado. Todo encapotado, mas assim, se alguém chorar, alguém cuida, vai, busca. Não tem medo, né? Você não tem medo de acontecer alguma coisa. Sequestrar a criança na rua. Tem a questão da comunidade, de você olhar para o seu e para os outros. E eu li isso também em um dos livros que eu li durante o ano passado, que falava muito disso, que antigamente as mulheres, elas cresciam com esse senso de comunidade, de criar as crianças da aldeia. Para uma mãe criar um filho, ela precisa de mais pessoas, de mais mulheres. Você depende da professora, que querendo ou não passa horas com o seu filho, da sua rede de apoio. E lá é muito comum com o seu vizinho, que muitas vezes você não sabe o nome aqui, né? Mas eles têm esse senso de comunidade, eles têm tempo, né? Muito forte. Porque eles têm tempo, eu acho assim, eles têm tempo de curtir. Porque assim, hoje o que a gente não tem é tempo. Hoje a gente vive numa ansiedade e a gente não consegue olhar. A gente até falou, né, a história da planta, né? Foi com você que eu tava falando a história da... Por que eu não sei, que agora eu tô... Não, você falou da flor. Flor, que agora você tá num momento de flor. Não, eu tô num momento de flor e assim, nunca tive esse negócio com flor, sabe? Eu lembro que eu até achava chato. Falava assim, não sei quem cria flor, né? Cuida de flor. Eu falava, nossa, mas... né? Mas eu não sei, eu acho que depois que você amadurece, depois que você passa por algumas coisas na vida, você começa a olhar as coisas de um outro simples, jeito. com outro olhar. Então hoje eu gosto muito de planta. E eu acho que tem uma questão ali de ambiente também, porque assim, quanto mais verde, quanto mais o que você tem na sua casa, mais aconchegante ela é. O livro fala disso, né, do contato com a natureza. Então, de todos os pilares da felicidade, um deles é o contato da natureza. E quando você mora numa cidade e você não tem muita área verde, um parque por perto, trazer a natureza para dentro de casa, né? Isso também vai te dar, às vezes você olha para uma flor e é um respiro, você vê aquela coisa simples ali, eu tô assim, você tá nessa fase que você comentou. Gente, mas que coisa linda, como
como é que pode alguém, Deus ter feito isso, né? Eu olho e falo, que perfeição, como é que pode? Então, assim, tem hoje na minha casa tá super florida, minha casa tá cheia de folhagem, eu fiz parede verde, eu cuido da planta, eu tenho horta. Não, ter a horta, cozinhar e pegar um manjericão ali na hora, o alecrim, assim, é uma felicidade pra mim, que assim, é difícil de explicar. Que talvez, assim, eu fale, gente, e daí a pessoa não entende. Às vezes você tenta traduzir, né, essa felicidade e muita gente não entende. O cheiro do manjericão, gente, o cheiro do alecrim, tipo, isso é uma coisa assim que, eu não sei, pra mim é uma felicidade. Você gosta de chá? Você falou que você não gosta de café, né? Porque ele fala de chá. Eu não gosto de chá, eu gosto de leite quentinho com chocolate. Eu sou assim do ovo maltinho, Toddy não. É verdade. É um pouquinho mais calórico. Eu gosto assim daquele leite, eu gosto do cheiro do leite quente. Então assim, mas isso por quê? Te remete, exato. Eu em Lorena, a gente comprava leite, o leiteiro ia na porta entregar. Ele vinha com aqueles galões, assim, tipo, de ferro, né? Aquelas leiteiras grandes. Você ia com a sua leiteirinha, ele pegava um negócio, punha na sua leiteira. Meu Deus. Aquilo automaticamente ia pro fogão pra ferver. Aquele cheiro de leite quente. E automaticamente eu pegava o leite fervendo. Por isso que hoje você também tem essa questão do leite. O leite, né? Pra mim, é uma coisa, tá aqui no meu rig. Aqui. Eu adoro chá, adoro todos os tipos de chá. E tem um especial de canela que não vende aqui. Sempre quando a minha mãe vai visitar meu irmão, eu peço para ela trazer. E o momento que eu ponho a água e aquele cheiro da canela sobe, né? Assim, é um momento também que eu gosto muito. Eu acho que parte do livro que eu aprendi bastante com a leitura é a questão do ritual. Sim. Então, muitas vezes a gente está preparando o chá, mas está no telefone, mas está resolvendo um problema. Então, você parar e realizar aquilo. Então, eu estou cozinhando, eu vou focar só nisso. Sim. É muito comum hoje as pessoas falarem, eu tô com o meu cérebro com 10 abas abertas. E isso uma não música. É legal. Eu sempre tem uma música tocando. Né? Isso não quer dizer que você está produzindo muito. Pelo contrário, você está estressada no nível... Nesse momento do estresse. E eu sei que eu tô. Por quê? Porque eu não durmo direito. Porque o tempo inteiro eu tô assim, ó, com alguma coisa aqui. O tempo inteiro eu tô achando que eu não tô entregando. Gente, assim, né? Nessa altura da vida, tipo, eu não quero. Então, assim, eu vivo uma busca e que eu tenho momentos, assim, e que eu até falei... Mas normal também, normal, né? Altos e baixos. Coisas acontecendo. Acho que é importante você ter a consciência do que tá acontecendo. Sim, eu tenho a consciência. Por exemplo, eu tô acordando às 2h30 da manhã, não consigo dormir mais. É um momento que tem muita coisa acontecendo. Mas, gente, o ano passado, eu vivia, assim, de comer e dormir. Entendeu? E beber vinho. Então, assim, o ano passado eu fui total o livro, isso, tudo. Porque em 2023 eu não comi, eu, né, não... Enfim, não tava feliz, né? Tipo, não e eu tava. acho que o legal do livro é que o título do livro, até te perguntei como é que fala. É que eu também não sei, é Rig, Deixa eu mostra aqui para eles. Tem até a dedicatória. Que é uma palavra dinamarquesa que não tem tradução. Não tem tradução. É que nem saudade em português. Quando você vai para o inglês, não existe a palavra saudade. Gente, é muito interessante. Sentir, né? É muito interessante esse livro. Aqui tem o Manifesto Rig, né? Que eles chamam Rig, Hug, alguma coisa. Então, um é o clima. É chegar na sua casa, acender a luz amarela. Eu falo muito no meu Instagram, gente, da luz amarela. As pessoas sempre me mandam. Mas ontem a gente falou de você, já na casa de uma amiga, a gente olhou. Você é arquiteta com uma luz branca aqui? Não. Fala lá no seu podcast amanhã. Fala. Não, gente, é que a luz amarela, ela é um aconchego. É um aconchego, ela baixa a sua ansiedade, ela te prepara ali para um momento... mais gostosinho, assim, né? Exato. Cozy, né? Tipo, um momento mais confortável. Então, 2, presença, porque quando as pessoas falam de felicidade, elas lembram que elas estão numa mesa dividindo o vinho, elas estão dividindo a comida, eles bebem pra caramba também, né? Eles queimam vela e bebem muito vinho dinamarquês. Então, ó, beber a gente tá no caminho vela certo. Pode ser que seja. Então, prazer, eles consomem muito chocolate. Eles comem mais chocolate do que a média. Tem essa parte aqui no livro. E tem uma parte aqui que eu acho tão legal, que é o We, Not Me. É o quanto eles pensam em comunidade. O quanto eles pensam não só neles,
essa coisa individual, que eu acho que brasileiro tem muito e São Paulo mais ainda. Mas você não acha, agora fazendo aqui um gancho, né? O momento de pandemia que a gente viveu, Nossa, que a gente já mencionou muito, né? Você falou exatamente, ficou na minha cabeça, assim, que se você soubesse que no final ia ficar tudo bem, sim, você ia curtir mais. muito. Porque se você parar para pensar... Foi isso. A gente parava de trabalhar 6 horas, 7 horas. Eu lembro que na época eu estava casada e a empresa do meu ex-marido mandou um quebra-cabeça com uma carta, porque não tinha o que fazer de final de semana, né? Com chocolate, o quebra-cabeça. Então, assim, quando você vai parar no final de semana para montar um quebra-cabeça? Você não tem tempo, né? Assim, no dia a dia. Então, eu acho que apesar de tudo, a pandemia ela foi um momento que as pessoas ficaram muito tensas, porque estava acontecendo algo muito grave. Você não sabia, você não sabe se você ia sair ali com alguém. Mas foi um momento de desacelerar. Nossa, total. Você preparava suas refeições, porque não dava para sair para eu comer fiz pão. fora. O que eu fiz e pão. A roupa, né, Li? Eu acho que muito da moda mudou desse conceito athleisure, desse loungewear, né? Do moletom bonito. Nossa, eu adoro. Então, e eles falam disso também no livro, né? Da roupa confortável, né? De ser uma roupa que não te aperta, mas que te deixa bonito, com uma autoestima legal. Então, eu vejo muito a pandemia com esse link o que eu do falei, livro. se a gente... pra gente curtir o processo, eu acho que assim, tanto na pandemia, quanto no seu processo, quanto no meu, se a gente sabe se a gente tem a consciência que vai ficar tudo bem, mas é que a gente não tem, a gente consegue aproveitar o processo. Que é a dor da incerteza, né? Quando você não sabe, às vezes a certeza por algo ruim, ela não é tão ruim quanto você não saber o que vai acontecer, podendo ser algo bom ou ruim, né? E eu, sei lá, eu ganhei esse livro e eu procuro isso, assim, no meu dia a dia ali, e acho que principalmente trazer para as crianças, né, porque hoje em dia eles reclamam. O simples. Gente, o Felipe, assim, ele reclama da internet. A internet não tá funcionando. Nossa, é um parto, se cai a luz. Não, sabe que o Theo falou para mim, ele estava indo para Fortaleza de férias, ele falou, mas a pior parte foi no avião, que não tinha internet. Eu falei, filho, você está indo para Fortaleza de férias, com a sua família, com seus amigos, um lugar legal, que você estava ansioso, e a pior parte foi essa. Então, eu acho que é até um exercício, né, assim, para que a gente fique alerta, porque acho que essas memórias vão lá na frente trazer um resultado que o traz para você hoje, né, de transformar a casa em algo gostoso. Isso é muito você, esse momento artesanal que você tem e de envolver as crianças. Então, eu acho que o livro ele fica aí como uma dica, né, assim, busca da felicidade, tem aqui um manual, né? Um almanaque de como ser feliz. Vamos aprender com os dinamarqueses. E assim, não gosto de chá, tá bom, mas tem vários outros pilares, né? Tem leite, tem Todd, o maltine, tem o café. Mas foi um livro que me marcou muito e eu lembro que eu devorei na época. Você falou, você já acabou e eu tô lendo em partes. Eu tô lendo em partes. Eu não li tudo ainda. Eu vou pegando e vou vendo algumas coisas. Porque ele permite isso, né? Então tem muita imagem, é muito legal. Quem sabe um dia a gente não vai com as crianças para Dinamarca fazer uma viagem, né? Tá aí. Quem sabe ano que vem a gente pode ir. Mas fica essa dica de leitura para quem quiser. E ser feliz no simples, né? Conseguir ali no seu dia a dia olhar uma flor, uma planta, a sua casa, olhar e ser grato e falar, nossa, que gostoso. Nossa, eu sento na minha sala de TV. Ai, delícia. Sabe que muitas vezes eu fico sozinha em casa quando as crianças vão para casa do pai. E aí eu posso sair, posso fazer alguma coisa. Não, eu quero ficar no meu sofá, acender minha vela. Não, eu comprei alguma coisa. Eu adoro estar em casa, né? Então a Renner tem umas calças de flanela. Ai, que delícia. Adoro. Tenho todas as cores. Daí eu comprei uma igual pro André. Então a gente tem assim um pijaminha. Matching. É igual. Daí a gente senta. Daí eu tenho no meu sofá 2 mesinhas que encaixam assim. E a gente janta ali. Ai, deu uma sopinha. Eu vejo isso direto no seu Instagram, ainda comento, queria jantar na sua casa. Não, uma sopinha, um vinhozinho. Daí eu comprei uma bandeja que eu ponho no meio, assim, que a gente faz japonês. Nossa, pra mim, assim... É gostoso, né? Poxa, é uma delícia. Então, assim, é um momento super prazeroso pra mim, entendeu? Então, assim, a Bianca falou, né? Ela gosta de sair, eu gosto, eu adoro agir. Mas você também gosta de estar em casa. Mas, nossa, tem dia que, assim, eu preciso. Eu falo, hoje...
À noite vai ser assim, entendeu? Tipo, eu acho bem gostosinho. Muito legal, encerrando aqui o nosso quarto episódio. Hoje com essa dica de leitura. Depois a gente pode até deixar no Instagram, gente, né, o carinha link dele, tá? E o livro é lindo. É lindo. Você decora meu quarto, porque meu quarto é todo azul, assim. É uma graça. É super legal e super gostosinho de ler, tá? Ju, obrigada, que foi a pessoa que me presenteou com esse livro. E eu acabou amei. me presenteando. E acabei também, te presenteando, né? Não, eu já tenho, assim, certeza. algumas amigas que falam assim, nossa, eu já dei para um monte de amiga. Porque é um presente super legal. E isso com uma vela. Não, é demais. Acho que eu vou fazer um kit na Prezê, isso com uma vela azul. Acho que vale. Gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, o link do canal do YouTube está na bio do Instagram. Estou olhando para a câmera errada, a câmera ali. Estamos no Spotify. Estamos no Spotify também, YouTube, link na bio do Instagram. E a gente vai colocar o link. Vou colocar o link do livro também, tá? Que vale a pena. Olha, vamos porque desconto, né? Vamos buscar Cadê a felicidade? As livrarias? Empodera 10. Vamos buscar a felicidade.